Seja bem-vindo à resolução da questão 26 do nosso curso sobre raciocínio lógico da banca Fundatec. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Na questão 26 eu vou estar utilizando conhecimento sobre tabela verdade. Caso você não tenha ele ainda, eu coloquei no final do curso uma aula sobre tabela verdade. Sugiro que você assista a aula e depois volte aqui para verificar a questão. Questão 26. Na questão 26 nós temos o seguinte: considerando que a proposição composta Jorge é professor ou é advogado é falsa, então ele já está me dando aqui uma proposição do tipo disjunção, que é o ou, que vai ser falsa. Podemos afirmar que a proposição verdadeira está indicada na alternativa. Então, sabemos que essa proposição é falsa. Como é que eu vou descobrir quais são os valores lógicos de cada uma das proposições simples? Vou montar a tabela verdade, considero aqui duas proposições quaisquer, monto a tabela verdade da disjunção, que é o ou, considero aqui todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é a única situação que gera para nós uma proposição do tipo disjunção sendo falsa? A última. Então, nessa situação, na última situação, onde nós temos ambas as proposições com valor lógico falso, nós vamos ter um ou que é falso. Então, por isso que a questão forneceu para nós o valor lógico da proposição composta do tipo disjunção. Essa tabela verdade você pode construir ou não, desde que você lembre que, para que você tenha aqui uma disjunção falsa, você precisa de ambos os valores lógicos falsos. Eu prefiro construir e aplicar. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar aqui quais são os conectivos nas alternativas. Aqui eu tenho a conjunção, que é o e. Aqui eu tenho o condicional, que é o se então. Duas vezes, né? Eu tenho duas vezes a conjunção, duas vezes o condicional. E eu tenho aqui o bicondicional, que é o se, somente se. Então, eu vou construir essas três tabelas verdades. E eu vou construí-las separadamente, tá? Vai ficar melhor de aplicar. Então, eu vou escrever aqui duas proposições quaisquer. Aqui eu vou fazer a conjunção entre elas. Aqui eu vou fazer o condicional, que é o se, então, que. E aqui eu vou fazer o bicondicional. Mas eu vou fazer de acordo com a necessidade. Como assim de acordo com a necessidade? Se aqui eu tenho as conjunções, então primeiro eu vou analisar essas conjunções. Se eu já achar a resposta, eu não preciso fazer o restante. Eu já marco e sigo para a próxima questão. Se eu não achar a resposta com a conjunção feita, eu faço o condicional e analiso. Então aqui nós temos todas as possibilidades de valores lógicos. No caso da conjunção, só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, necessariamente, eu preciso ter essas duas proposições com um valor lógico verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Se uma das duas não for verdadeira, não é minha resposta. Da mesma forma aqui na letra B. Então, vamos lá. Eu preciso dessa situação aqui. Vamos analisar agora com os valores lógicos que nós temos. Qual é o valor lógico de Jorge é professor? Vou vir aqui em cima e vou ver que é falso. Se o valor lógico é falso, eu já posso pular para a próxima, porque como eu vou fazer a conjunção, aqui vai aparecer um resultado lógico falso. Já pulei para a próxima. Jorge não é professor. Opa, aqui é verdadeiro. Mas é advogado, é uma proposição falsa. Então, quando eu faço a conjunção entre verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Também não é o que eu quero. Aqui, nesse caso, seria falso e verdadeiro, né? Porque não ser advogado é o contrário aqui de ser advogado. Então, seria a negação, né? Seria uma proposição verdadeira. Mas o resultado também seria falso. Nenhuma das duas atendeu. Construo a tabela verdade aqui do condicional. Certo? Na tabela verdade do condicional, eu só tenho a segunda linha falsa. O restante das situações apresenta o valor lógico verdadeiro. E aí, vou fazer a análise aqui da minha questão. Na letra C, Jorge é professor. Certo? Se Jorge é professor é uma proposição que é falsa, automaticamente eu já sei que minha proposição aqui vai ser verdadeira. Mas como assim? Como que você sabe que aí vai ser verdadeiro? Porque quando a primeira parte em uma proposição condicional for falsa, independente do que você colocar aqui na segunda parte, resulta em verdadeiro. Então, a primeira parte aqui é falsa, Jorge é professor, e não é advogado, é verdadeiro. Quando eu faço aqui a tabela verdade para essa proposição, falso com verdadeiro, resulta em verdadeiro e eu já acho a minha resposta. Vamos conferir as outras duas. Jorge não é professor, verdadeiro. É advogado, falso. Caímos aqui na segunda linha. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico
falso. E aqui nós temos um bicondicional. Vou montar a tabela verdade aqui do bicondicional e vou aplicar também. Tá? No bicondicional, a primeira linha é verdadeira e a última, que é quando as duas proposições são iguais, e quando elas são distintas, o resultado lógico é falso. Nós temos aqui que Jorge é professor, uma proposição falsa, e não é advogado, uma proposição verdadeira. Quando eu faço o bicondicional entre falso e verdadeiro, o resultado lógico é falso. Então, não é o que eu quero. Alternativa correta na questão, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima.